Glória a Deus. Que a graça do nosso amado Jesus Cristo seja sobre todos vós. Está maravilhoso o ambiente neste lugar, porque Jesus enche este lugar com a sua glória, com a sua presença maravilhosa. E que nessa noite nós possamos, irmãos, deixar a nossa vida, o nosso coração em aberto, para que o Senhor ele possa adentrar. Ele não é um invasor, ele deve ser um convidado nosso, irmãos. Nós precisamos querer, almejar, desejar essa presença gloriosa inundando a nossa vida. E ele vem a nós assim como a chuva seródia, como diz lá no livro de Isaías. O Senhor, aqueles que buscam por Ele, que procuram por Ele se deixa achar. Amém? Glória a Deus. Queremos louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos que nessa noite nos visitam pela primeira vez aqui neste lugar. Que sejam sempre bem-vindos. Há anos atrás, quando aceitei a Jesus como meu Salvador, e naquela época, uma das rádios que eu escutava muito, a Rádio Esperança de Porto Alegre, e falava muito do desafio jovem de Três Coroas. 34 anos atrás, quando aceitei Jesus. E hoje ter o privilégio de ver os irmãos aqui levando esse trabalho. É gratificante demais saber que tem gente que continua se dispondo a arregaçar as mangas em prol do reino de Deus. E nós sabemos, irmãos, que tem desafios, uns que são maiores que os outros. Porque lidar chutando a porta do inferno e arrancando pessoas que estão entrelaçados num lamaçal de pecados, como a droga, um problema muito difícil, onde a sociedade vive um caos muitas vezes, mas ali tem bons soldados do Senhor que arregaçam as suas mangas e estão ali para estar na batalha em prol dessas vidas. Que Deus nos abençoe nesta obra, que vocês a cada dia tenham êxito nesse trabalho, em nome de Jesus. Queridos, vamos ler a palavra de Deus no livro de João, capítulo 20, versos 26. Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 20, versos 26. Saudamos os nossos irmãos aqui
que nos visitam essa noite. Deus abençoe nossos queridos irmãos. Aleluias. Livro de João 20 e 26. Passados 8 dias, estava outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas sejas crente. E respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Aleluias. Pai, a Ti pertence toda a honra, glória, louvor e adoração. Obrigado, Senhor, porque mesmo há muitos anos atrás, quando o Senhor passou pela via dolorosa da cruz, por todo o sofrimento, mas com uma grande vitória da ressurreição, o Senhor já pensava em nós, os que não havia visto nada disso aos nossos olhos nus, mas o Senhor fala aqui que bem-aventurados aqueles que o creriam por mesmo sem ver. E nós queremos Te engrandecer, Senhor, por este cuidado conosco, por este amor tão grandioso que atravessou anos e continentes, mas alcançou as nossas almas, as nossas vidas. E nessa noite nós queremos Te prestar culto, adoração, reverência. Senhor, que toda a nossa força e o nosso entendimento nessa noite possa estar aos pés da cruz. E que nós possamos render o nosso melhor para Ti, Jesus. Não deixa nós ser hipócritas. Não deixa nós ser, Pai, com uma alma falsa dentro de nós, mas que possamos, Pai, ser sensíveis de coração diante de Ti. A Ti nós exaltamos e oramos para que fale conosco segundo o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os seus lugares dando glória a Deus. Glorificado seja Deus pela palavra dele, que nunca volta para Ele vazia, mas tem um propósito aqui nessa noite, na direção que Ele vai estar falando conosco. Eu quero pedir a todas as pessoas aqui essa noite: procurem não se distrair, mas propor ao seu próprio coração um momento para você e Deus, recebendo da palavra dele, porque essa é viva e poderosa e pode operar grandes sinais na sua vida se você der liberdade e crer no Senhor. Aleluias. Aqui nós vemos, irmãos, a segunda aparição de Jesus entre os discípulos pós-ressurreição. O Senhor já havia aparecido a Maria Madalena, outra Maria, já havia aparecido a Pedro, já havia aparecido a João, mas teve um momento em que Jesus ele aparece aos discípulos que estavam trancafiados dentro de uma casa. E essa foi a primeira aparição entre os discípulos, todos, exceto faltando Tomé. Nessa segunda aparição, Tomé havia feito um desafio. Quando os demais discípulos disseram: você não estava aqui, mas Jesus entrou neste lugar, e Jesus ele falou conosco, ele atravessou a parede, se colocou no nosso meio, foi tremendo. E Tomé disse assim: olha, para mim acreditar num negócio desse, só se eu puder colocar minha mão onde foi furada as mãos dele e
sinais, era um povo muito vacilão, assim como a gente nos dias de hoje ainda vacila, irmãos. E a gente olha para a Bíblia e pensa, eles eram os vacilão, mas a gente ainda vacila nos dias de hoje. Só que eles vacilavam e aí diante dos seus vacilos, dos seus pecados, vinha grandes punições e até mesmo de morte muitas vezes, sentenças que o Senhor trazia para Israel. Eles eram realmente chicoteados pela mão do Criador. E aí então eles convertiam o coração, se arrependiam, choravam. E aí daqui a pouco, quando passava a dor do laçaço, caía no pecado de novo. E assim vivia Israel. Então uma vez ao ano, quando o sacerdote ele ia lá para levar o sangue, que seria a expiação do pecado, o sangue do sacrifício, para diante do Senhor, eles ficavam ali do lado de fora aguardando, agora vai vir o perdão de Deus para a gente. Mas dependia muito do sumo sacerdote. Existem pessoas estudiosas de outros livros que dizem que os sacerdotes, para entrarem lá, o sumo sacerdote, eles eram amarrados com uma corda de ouro na sua cintura, ficavam a ponta para o lado de fora, para no caso do sacerdote não estar bem com Deus, estar em pecado, e ele for fulminado pela glória do Senhor, então teria como puxar, porque o outro não teria como adentrar lá. Mas olhando para as Escrituras Sagradas, a referência que eu encontro é que havia sinos que era colocado no peitoral de Arão, que era o sumo sacerdote, e aquele sino ele fazia um barulho enquanto ele estava dentro do santuário lá, fazendo ali todo o trabalho que a ele era exigido. Então quem estava do lado de fora ouvia ele caminhando e o sino fazendo sinal de que ele está vivo e está tudo certo. Assim a Bíblia descreve como funcionava. E o povo de Israel estava acostumado dessa forma. Eles tinham a lei, eles tinham os profetas, mas viviam caindo em pecado. E aí um dia, quando eles começaram a ver que Jesus trazia uma palavra poderosa de perdão, de amor, e de que ele não veio para desfazer a lei e os profetas, mas veio para cumprir isso, como está escrito no livro de Mateus, bem no início do livro. Ali publicanos e fariseus, eles pegaram uma mulher em adultério, em pecado. Irmãos, nós vamos pensar junto aqui a situação dessa mulher, uma israelita em adultério, e aqueles homens pegaram ela em flagrante. Certamente um deles era o que estava com a mulher. Como eles iriam preparar a emboscada? Aí Jesus, então, ele já havia ali feito alguns sermões, ele volta para dentro do templo, ele tinha feito orações lá no Monte das Oliveiras, volta para o templo. E quando ele está dentro do templo, de repente entra um alvoroço de gente, irmãos. Eram homens com pedra nas mãos e uma mulher gritando apavorada. E eles vieram e disseram para ela, tu fica de em pé aí, ó, no meio de todo mundo agora. Porque é isso que o inimigo gosta de fazer com as pessoas, humilhar elas, massacrar, pisar em cima. A mulher ali, então, ela teve que ficar exposta. Não sei se cobriram ela, se ela estava sem roupa, não sei como estava. Mas a situação não era legal para a vida da mulher. O constrangimento, porque às vezes tem pessoas que estão em pecado e está em pecado no anonimato, no escuro, aonde ninguém está vendo. Mas quando é exposto, quando é trazido para fora, a humilhação, o vexame, a tristeza, a angústia, e o inimigo quer ainda massacrar mais, fazendo se colocar de pé. A mulher se coloca de pé ali na presença de Jesus e de todos que estavam ali. Jesus se abaixa ao chão, como quem diz, eu não estou interessado de olhar a fisionomia dessa pobre mulher do jeito que ela está. Ele se abaixa e começa como que escrevendo com o dedo no chão. E aqueles homens dizendo, Jesus, na lei de Moisés diz que se pegar uma mulher em adultério, ela tem que ser sacrificada até a morte. Olha só o detalhe aqui, irmãos. Eles esqueceram de dizer que na lei estava escrito
largando pedra no chão. O barulho começou a mudar, irmãos, pela autoridade de Jesus Cristo. A tua vida vai começar a mudar alguns barulhos a partir de hoje, pela autoridade do poder de Deus. Aleluia! Quando Ele entra com a honra, com a providência, com a justiça, a desonra, a humilhação e as afrontas do diabo têm que cair por terra. Assim como as pedras caíram. E agora Jesus, Ele observa que não tem mais ninguém na volta. Eu acredito que até as outras pessoas que estavam no templo todas sumiram, porque ficaram envergonhadas da situação e com medo de tudo que poderia estar acontecendo. Jesus ficou sozinho e a mulher. E aí naquela hora, irmãos, como Jesus já estava preparando Israel, preparando eu e você para estar diante da presença dele sem o véu do templo. Era tete a tete, era face a face. Jesus olha para a mulher e diz assim: mulher, onde é que estão os teus acusadores? E ela olha e diz: Senhor, não está mais nenhum aqui. E aí Jesus olha para ela e diz assim: ó, e nem eu te condeno, vai em paz e não peques mais. Ali Jesus estava assumindo já o véu do templo diante daquela mulher. E aí Jesus, diante do véu do templo, sendo ele traz um perdão para a vida daquela mulher. Ele traz uma libertação da injustiça que fariam com ela. Mas ele traz uma direção para a vida dela. Porque é isso que o Senhor faz com a gente. Toda vez que nós nos aproximar de Cristo, independente da situação que a gente esteja, seja de doença, de humilhação, de tristeza, de vergonha, de injustiça, de qualquer coisa que esteja enviado e que seja relacionado ao inferno, Jesus, Ele vai trazer sobre você ali a cura, a libertação, porque Ele é poderoso. Ele vai trazer a vida, mas Ele nunca vai deixar você sem um direcionamento dali para frente. Dali para frente tem que ter o direcionamento de Deus para você não cair de novo em rascadas e não viver como o ciclo de Israel, que peca, pede perdão e daqui a pouco ele volta a pecar de novo depois que é curado da sua. Nós precisamos, irmãos, ouvir a Deus. E depois que o Senhor nos perdoa, e depois que o Senhor nos liberta, e depois que o Senhor nos abençoa, o que nós precisamos é dar ouvidos à direção que Ele está dando. Vai em paz, mas não faz mais isso. Não faz mais isso. Agora, passando um pouquinho logo adiante aqui nesse texto, nós estamos falando do livro de Marcos. Eu falei até agora aqui no versículo 8 de João, capítulo 8 de João, falando sobre essa mulher. Mas se nós olharmos agora no livro de Marcos, ali no capítulo 2 e 3, vai estar mencionando Jesus também se colocando numa situação de véu do templo, em direção ao povo que estava acostumado com algo que Deus havia dado quando criou tudo que existe, céu, terra, a criação de Gênesis. Porque o Senhor descansou no 7º dia e deu uma ordem para que o povo também fizesse aquele dia de descanso. E Israel assumiu aquilo com unhas e dentes. E aí o Senhor, no livro de Marcos, no qual eu vou enfatizar aqui, mas fala nos outros registros, nos outros evangelhos também, Jesus e os discípulos estão passando por uma lavoura de milho verde. E os discípulos pegam algumas espigas porque estavam com fome. E alguém vem e repreende e diz assim: poxa, vocês aí, é sábado hoje, como vocês vão estar apanhando espiga de milho? Não se trabalha, não se faz nada dia de sábado. Como, Jesus, tu deixa os teus discípulos fazer isso? E aí Jesus disse: você não lembra dos pães da proposição
sábado. Não foi criado o sábado. O sábado foi criado por causa que o homem já existia. O sábado foi criado para o homem. E aqui está quem é maior do que o sábado. Jesus se colocando como Senhor do sábado. E ali nós vemos então o Senhor logo adiante, ele curando a mão de um homem que estava com a mão mirrada, a mão seca. Dia de sábado também. O Senhor estava se colocando ali, irmãos, para que as pessoas fossem se acostumando. Olha, vocês têm que tirar muitas coisas que estavam acostumados e colocar a minha pessoa no lugar agora. A minha pessoa no lugar. E agora, quando Jesus ele passa pela via dolorosa, pelo sacrifício da cruz, quando Jesus ele está lá no Calvário, em cima daquela cruz, ele já havia passado por muitas torturas. Teve um momento em que Jesus ele expirou lá e ele disse: nas tuas mãos, Pai, eu entrego o meu espírito. Naquela hora, irmãos, quem não acreditava que Jesus era o Filho de Deus teve que crer. Porque houve uma escuridão 3 horas da tarde naquela sexta-feira. Teve um terremoto naquele lugar. A Bíblia diz que o sepulcro se abriram e muitos corpos de pessoas santas que dormiam ressuscitaram e foram vistos andando na cidade. E aqui, irmãos, eu creio que quebra essas duas vias de teologia que fala aí do Apocalipse e do final. Porque muitos têm dúvida, mas será que a pessoa que morre, ela só dorme ou ela já vai para o paraíso, como Jesus disse ali na cruz também? E há uma divergência de pensamentos. Mas aqui, quando nós olhamos para este momento de Jesus na cruz, eu acho que mata a charada, irmãos. Porque ali os sepulcros se abriram pelo poder daquele que iria ressuscitar e que havia dado o brado ali na cruz. Aleluia. E ali se abriram os sepulcros e os corpos de muitas pessoas salvas, porque a Bíblia diz que os salvos ressuscitarão primeiro, depois aqueles que serão julgados. Os corpos que dormiam nos sepulcros, eles foram despertados por Deus, a alma entrou neles e eles foram vistos andando no céu, na cidade. Aqui eu creio, irmãos, que o corpo ele dorme na sepultura, o corpo dos santos ele dorme na sepultura, mas realmente a alma já está no paraíso com o Senhor. Assim como Jesus disse ao ladrão da cruz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Mas o corpo do ladrão ficou pendurado ali na cruz, as pernas quebradas, não sei quem tirou eles da cruz. O corpo certamente foi para a sepultura e ficou ali, dormindo o corpo, até aquele dia em que o nosso Senhor vai ecoar as trombetas, a igreja vai subir e muitas sepulturas vão se abrir e muitos santos do Senhor vão ressuscitar, porque eles ressuscitarão primeiro, por causa que haverá uma santa ceia lá nos céus. Aleluia! Glorificado seja Deus. Algo tremendo. O brado de Jesus na cruz parecia um fim, mas ali ele provou que ele era o Salvador e foram vistas pessoas ressuscitando. Ao terceiro dia, as mulheres foram lá para embalsamar o corpo de Jesus, ver o que estava acontecendo. Era madrugada após ter terminado o sábado, iniciando o domingo. A pedra do sepulcro estava removida. Jesus não estava mais lá. O sepulcro estava vazio, porque Jesus ressuscitou. Aleluia! E quando Jesus ressuscitou, ele começou a trazer alegria para quem sabia disso. Quem sabe que Jesus está vivo aqui essa noite? O teu coração está alegre no Senhor? Você pode se regozijar na presença dele que vive e reina para todo sempre. Ele é poderoso e ele está aqui. E aí teve um momento pós a ressurreição de Jesus naquele domingo, que Maria Madalena e outra Maria, elas viram
elas se viram para trás e elas dão de cara com Jesus, mas elas não reconheceram, porque Jesus, ele não estava num corpo desfigurado como há pouco elas viram. Jesus estava num corpo glorificado, irmãos, um corpo transformado, um corpo cheio de luz, de glória, do poder de Deus ali. E é este corpo que todo aquele que é salvo por Jesus vai receber para adentrar os céus. Carne e sangue não entram nos céus, não entrarão, mas será um corpo transformado, glorificado. Aleluia. E aí, quando as mulheres foram indo e já encontraram Pedro, João, e eles foram adentrando lá, eles encontram os lençóis que Jesus estava envolto, encontram lá um lencinho dobradinho na cabeceira, como que num costume antigo do judaísmo. Quando aquele hóspede saía de uma casa, e ele então dobrava o lenço e deixava arrumadinho, como quem diz: aqui eu voltarei porque eu fui bem recebido. E Jesus, quando ele deixa aquele lenço dobradinho, ele deixou um lembrete para João, aquele amado de Jesus, como ele se considerava, e Pedro, que adentraram ali o lugar da sepultura. O lenço está dobrado, está guardadinho, e é um sinal que ele vai voltar. Ele deixou dito que ele vai voltar. Ele está voltando, aleluia. Mas agora, os demais discípulos estão dentro da casa, de uma casa, trancafiados, alguns chorando, outros com medo, porque há pouco eles haviam presenciado a cena mais horrível que poderia ter em Israel. Um inocente sendo torturado e torturado até a morte, pendurado numa cruz, esbofeteado, judiado, blasfemiado. E eles estavam ali: poxa, a gente é discípulo dele, daqui a pouco os próximos vai ser a gente. E o detalhe é que os discípulos ainda não estavam prontos para isso, irmãos. Eles ainda não haviam sido batizados com o Espírito Santo. Os discípulos, por mais que eles tinham evidências vivas da presença de Jesus, do poder de Deus e de tudo que eles haviam presenciado, mas os discípulos ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo. Por isso que Pedro, lá no Monte das Oliveiras, ele saca da espada e atinge a orelha do sumo sacerdote mau, porque ele ainda não havia sido dominado pelo Espírito Santo. E agora eles estão lá dentro daquela casa, tristes, apavorados, sabendo que Jesus tinha dito que ia ressuscitar, mas será que é mesmo? Porque tinha Tomé no meio. E quando tem um incrédulo, ele tenta contaminar os outros e dizer: não é bem assim, capaz que ele vai ressuscitar. Olha o que aconteceu com ele. E aí estavam eles lá dentro: mas será mesmo? Puxa vida, entrando na depressão. Daqui a pouco entra o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, naquela casa triste. E ele chega ali e diz: paz seja convosco. E quando eles olharam e viram, é o Raboni, é o Mestre, ele está aqui. E eles começaram a se alegrar, e ao mesmo tempo era um misto de choro e sorriso, porque, poxa, é muito difícil acreditar num negócio tremendo desse, Jesus ressuscitado no nosso meio. E aí Jesus então, mais uma vez, diz para eles: paz seja convosco. E Jesus soprou. Ele soprou o Espírito Santo ali naquele lugar. A calmaria começou a entrar naquela casa. A paz que ele havia profetizado começou a entrar no coração dos discípulos. E aqueles que estavam ali puderam ver a presença dele, mas Tomé não estava. E aí é o texto que eu já mencionei aqui nessa noite, quando Tomé disse: eu para ver, para acreditar, só vendo e colocando a minha mão, mesmo no corpo glorificado, mas está lá a marquinha, irmãos, a marquinha do preço
que o Senhor pagou por mim, por você. A marca da cruz nas mãos e nos pés de Jesus. E quando Tomé, então, ele toca e ele acredita, então, e ele diz: meu Senhor, meu Deus. E aí Jesus diz: olha, porque tu está vendo, tu acredita? Mais feliz, bem-aventurado são aqueles que não viram, mas creram. Aqueles que vão crer ainda. E um pouquinho antes de Jesus passar pela tortura que ele enfrentou, ele estava ali numa oração sacerdotal pelos discípulos e por toda a multidão que seguia. E teve um momento que Jesus orou e ele disse: Pai, eu vou para ti de volta, mas eles vão ficar aqui. Eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde do sistema do mundo, que o Senhor os livre do mal, que o Senhor os proteja. E eu oro por estes aqui que estão vendo a situação, mas eu estou orando também por aqueles que ainda, mediante a minha palavra, vão crer no Senhor. Ali Jesus está orando por mim e por ti, irmãos. Às vezes a caminhada da fé parece difícil, às vezes tem problemas na nossa jornada, a gente pensa de cortar a cruz, mas não corte um pedaço da cruz, porque vai chegar o dia em que nós vamos precisar dessa cruz que Jesus disse: quem quiser ser digno de mim, tome a cada dia a sua cruz, ande após mim, siga os meus passos. Aleluia! Não corta a tua cruz, não corta o teu compromisso com Deus, não corta a tua fé. Momentos difíceis. E agora Jesus, mais uma vez, a Bíblia diz que ele apareceu muitas vezes após a ressurreição, nesses 40 dias antes da ascensão aos céus. Mas ele aparece outra vez, em especial, a 7 discípulos que estavam na beira do mar de Tiberíades. Ali Jesus, ele faz uma fogueirinha na beira do mar, ele tem uns pães ali, e os discípulos, João, Pedro, um pouquinho antes tinha dito: eu vou pescar. Os demais discípulos que estavam juntos, os outros 6, disseram: a gente também vai. E eles estavam lá em alto mar, e eles estavam pescando, mas não haviam pescado nada. E de repente eles olham uma pessoa na beira lá da praia, uma fogueirinha, e faz sinal para eles: ei, joga a rede para lá. E eles jogaram. 153 peixes grandão eles pegaram e trouxeram para a beira da praia. E Jesus disse: vamos pegar uns desses aí para nós botar aqui na brasa, gente. É tempo de festa, é tempo de alegria, porque Jesus está vivo, o dono da vida, aquele que tem poder de ministrar a vida. Ele está entrando nas casas hoje, ele está trazendo o alimento vivo que desceu do céu. Ele é poderoso, ele está tocando em você nesta noite. E o propósito de Jesus é esse: que você tenha vida, e vida em abundância. Aleluias. Que você tenha uma fé sadia, que você não venha romper os compromissos com o Senhor. Hoje é uma noite de Santa Ceia e nós precisamos falar sobre isso. Não rompe os teus compromissos de santidade com Deus, porque Ele é santo e Ele chamou a gente para pertinho dEle, e Ele é luz, irmãos. A santidade dEle é brilhosa e quer que nós também venhamos a ser da mesma forma. Só se lembra da direção que Jesus deu para a mulher adúltera. Quem sabe você está aqui essa noite, é uma noite de Santa Ceia, e você pensa: poxa, eu pisei na bola este mês, tenho feito algumas coisas que eu acho que nem a ceia eu posso tomar hoje. Mas eu gostaria que você olhasse para Jesus. Não olha para mim, olha para Jesus nessa noite. O teu Senhor, o teu Deus, o nosso Pai.
Você tem toda a liberdade nessa noite, irmãos, de expressar o teu amor por Jesus Cristo. Você tem toda a liberdade nessa noite para tomar decisões com aquele que é teu Senhor e viver essa vida maravilhosa que Ele tem proposto para nós. Amém? Vamos nos colocar de pé na presença de Deus. Aleluia. Oh, Jesus lindo, maravilhoso, que entrou lá na casa que os discípulos estavam tristes. O Senhor alegrou eles com o sopro do Espírito. O Senhor alegrou eles com a paz, com a tua presença, com a tua glória. Depois alegrou eles com a pesca lá, que trouxe aquela bênção para eles e ainda um fogo pronto na beira da praia para assar os peixes, simbolizando está tudo pronto para a tua bênção ser completa. Aleluias. Jesus, um dia o Senhor entrou na casa dos meus pais, o Senhor entrou na minha casa, o Senhor entrou na casa desses irmãos que estão aqui na igreja, o Senhor entrou, Jesus, de alguma forma especial no lar dessa pessoa que está nos ouvindo nessa noite, através da transmissão dessa live. Mas eu sei que o Senhor entra, não é para colocar os nossos pecados, o dedo no nosso rosto e dizer que não tem mais jeito para nós. O Senhor entra lá, é para que a gente possa ter uma oportunidade de direcionamento novo, de vida abundante, de perdão, de alegria, de mudança de vida, de paz, de comunhão, de ceia. Aleluias. Nessa noite abençoa este povo para a honra e para a glória do teu poderoso nome. E abençoa, Jesus, esses ouvintes da tua palavra. Que amanhã, Jesus, o Senhor nos der o amanhã, que seja um dia de Páscoa diferente, aonde cada um possa pensar realmente na sua caminhada contigo e se realmente está sendo a Páscoa verdadeira da libertação, a Páscoa da vitória, a Páscoa do perdão, a Páscoa da libertação. Aleluia, Jesus. Pai, recebe um abraço da igreja aqui nessa noite. Senhor, falta palavras como a gente expressar adoração para Ti. Mas nós reconhecemos todo o Teu sacrifício. E nós, Pai, bendizemos ao Senhor e glorificamos. Que todo o meu ser, Pai, possa Te glorificar por todos os dias de minha vida. E que desta forma possa ser a oração de cada um dos Teus filhos aqui neste lugar. Que nós possamos Te servir com toda a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? As palmas agradecem.